essa de geração 68, marchando à parte, vocês vão quebrar tudo amanhã? Essa foi boa. Pelo contrário. Não, essa articulação nasceu no Rio de Janeiro, os 68. Ela, inicialmente, era para comemorar, digamos assim, a passagem e a organização da passeata dos 100 mil. Certo. Era quase uma organização da Ação Popular. Certo. Era uma coisa da AP. Certo. Mas eles não tiveram estrutura, digamos assim, para bancar a velha AP do Jamar, do Travassos, da Marijane Lisboa, do Ricardo Azevedo, da Vera Soares, e dos mortos desaparecidos, Gildo Lacerda, o Marcelo Chueire, vivo, né? E Onestino Guimarães. É esse grupo, AP, né? Mas vocês não ligaram para o Serra? Alô, Zé Serra, vem na passeata, Zé Serra. Isso é um quadro importante. Eu acho que eles devem até ter ligado para o Serra, mas não sei se ele atendeu o telefone. Aí o que acontece? Eles me pediram ajuda, né? Como eu fiz Comissão da Verdade, e lá não tinha detector de metal, podia entrar qualquer organização, e pelo carinho e o respeito que eu tenho pelo Ricardinho e pela Vera, eu entrei, né? Então, e nós vamos, o grande ato vai ser no dia 26, no sábado, lá na Maria Antônia, que é o dia da passeata dos 100 mil. Ah, então tem um ato, é importante marcar isso. Isso. O dia na Maria Antônia, onde a minha irmã, Maria da Graça, vinda de Bauru, da JUC, vinha dar apoio para tacar bomba no povo do Mackenzie. Então, no dia 26, tem o ato lá na Maria Antônia. Na Maria Antônia. Mas amanhã vocês vão marchar também. Amanhã vamos marchar. O ponto de encontro de amanhã é na... Era até bom gerar um link externo dessa reunião. Se alguém pudesse me mandar o link da transmissão, porque eu já punha no grupo, eles assistiriam e poriam na página para dar uma audiência boa. Mas vamos lá. Então, amanhã vai todo mundo se encontrar lá na Ministro Rocha Azevedo, naquele átrio enorme que tem em frente ao prédio da Caixa, na Avenida Paulista, do lado do restaurante Spot. Amanhã é o ponto de encontro lá na Paulista. Na Paulista. Então, a partir de lá, Paulista, Ministro Rocha Azevedo, um pouco antes do número 72, da Ministro Rocha Azevedo, o Spot. É a Avenida Paulista que nós vamos nos encontrar. E por que geração 68, hein? A geração 68 marcou a época, a meninada não sabe, mas o mundo explodiu em 68, né? E foi o ano do AI-5 aqui no Brasil, né? Segundo o Zuenir, é o ano que não acabou. Então, só para você imaginar, no dia 26, só para fazer uma recomposição do tempo, o que acontece no dia 26? É o Dia Mundial de Combate à Tortura, é o dia da passeata dos 100 mil, começa a ocupação da Maria Antônia, da chamada Guerra da Maria Antônia, começa a preparação do Congresso da UNE e começa a greve de Osasco. Então, nesse mês de junho, começa tudo do ano de 68. Né? Lógico que a USP está fechada, com todas as condições sanitárias. Então, amanhã, nós vamos nos encontrar, a partir das 15h, lá na Ministro Rocha Azevedo, com a Paulista, e vão ter cerca de uns 168, que tem condição de saúde sanitária de encarar
uma concentração. Uhum. Então, vai ter gente lá com uma biografia, com uma história, porque eu sou 68, mas eu era secundarista, como falava na época. Então, mas o que você fazia, hein, Adriano, em 68, hein? Você estudava Bom, onde? eu já estava no cursinho, Estava no no cursinho. objetivo. Uhum. Estava no objetivo para fazer medicina. Você fazia militância? Bom, eu faço militância desde 63. 3. Porque em 1963 Hum. houve aqui em São Paulo a realização dos Jogos Pan-Americanos. Sim. Então, nós, os estudantes secundaristas, Ó, o povo não para de buzinar aí. Para com esse WhatsApp aí, presta então atenção. vou desligar, que eu Isso. fico ligado que os 68 querem saber se o Sim, depois programa. eles dizem. Agora você está dando Não, entrevista. deixa eu me ligar. Então é o seguinte, eu vou te explicar. Em 1963, Hum, eu era estudante secundário, era secundarista. hum, E haveria em São Paulo, haveria não, houve em São Paulo, os Jogos Pan-Americanos, sim. que era uma vitrine do consulado americano. Mas esses Jogos Pan-Americanos, que iriam ser realizados em São Paulo e foram realizados, era o primeiro ano que Cuba tinha uma delegação socialista. Hum, Era a primeira delegação olímpica hum, depois da Revolução competitiva. uhum, E nós, pobres periféricos das escolas estaduais, eu estudava numa escola bem pertinho do Parque Dom Pedro, chamava Antônio Firmino de Proença. hum, Até o Serra estudou lá. Era uma escola, embora estadual, muito diferenciada, porque era das grandes escolas estaduais que você entrava na USP. Então, tinha o Firmino, que eu estudei, era uma delas. Aí veio a proposta para que nós, os estudantes, organizássemos o voluntariado dos Jogos Pan-Americanos. uhum. Imagina você, eu tinha 13 anos de idade. Onde seriam realizados os Jogos Pan-Americanos? Na cidade, e a Vila Olímpica seria na USP, não tinha USP ainda. Então, as primeiras estruturas, a USP era uma Vila Olímpica, o CRUSP era o conjunto residencial, era a sede da Vila Olímpica, das delegações. Foi feita a Raia Olímpica, o velódromo, e nós íamos lá da Zona Leste para a USP fazer a preparação, o treinamento de receber as delegações internacionais, e o palco principal era o estádio Pacaembu. Sim, perto de casa aqui. Onde houve a volta olímpica, o Sim. Vasco Guimarães foi todinho preparado para os jogos coletivos, foi feito um campo de beisebol que não havia em São Paulo, lá no Bom Retiro, em frente a Gaviões da Fiel, e todos os clubes da burguesia, né, como a gente falava na época, Pinheiro, Tênis Clube. Não, a burguesia existe ainda, como falava. A burguesia, nós somos Agora parte ninguém mais dela fala, hoje. agora acabou a luta de classe. Nós somos Esses, parte da burguesia hoje. Eu e você, Adriano. nesses clubes tinha tênis, tinha atletismo, né? No Pacaembu também. Bom, aí qual era a nossa pegada? Receber a seleção cubana. Hum, A nossa motivação, digamos, ideológica, uhum. a gente achava que o Che Guevara devia ser o chefe da delegação. Bom, juntou mais de 3 mil secundaristas Nossa. em São Paulo inteiro para receber. Primeiro, nós tínhamos duas funções: Hum, vaiar os americanos e hum. aplaudir os cubanos. Você se lembra quem era o grande atleta americano desse ano e quem era o grande atleta cubano conhecido? Bom, os americanos mandaram os clubes, só para você ter uma ideia, você morou nos Estados Unidos, é muito culto, eles mandaram a seleção profissional de basquete, os Globetrotters. Nossa Senhora. Era uma Vieram, covardia. vieram, e mesmo no atletismo, vieram todos os atletas olímpicos, Hum, os profissionais, Ave Maria. profissionais, Aí não tem vôlei, nem graça. mas Cuba fez bonito. Fez?
Fez bonito. Quem que veio de Cuba que era um cara, assim, um atleta que vôlei, se lembra? as mulheres do vôlei. Ah, já vieram as mulheres do vôlei? Já vieram aquelas feras do vôlei. As feras. As feras que se tornaram campeãs olímpicas. Gente boa do basquete, muita gente boa do beisebol. Uhum. Eles eram bons nos esportes coletivos. Sim. Né? Eles sempre foram muito bons no beisebol, né, Adriano? Eles sempre competiram pau a pau com os Estados Unidos. Não no profissional, mas no amador, eles até hoje competem pau a pau com os Estados Unidos. Desde Cuba Americana, Eles são... Mas deixa eu contar um parênteses. Qual foi a apoteose? Embora tenha sido na abertura, os americanos vieram, além de vir com uma delegação espetacular, numérica e qualitativamente, eles vieram com um nível de brindes, de uma apresentação. Eles entraram com toda a delegação, eles ocuparam toda a raia olímpica do Pacaembu. E eles tinham um chapeuzinho, Nat King Cole, em Scott Gard, em Gabardine, cheio de piercing. Imagina, para o Brasil, naquela época, cheio de brochinhos assim. Vocês ficaram loucos. Esses americanos são fogo. Aí sabe o que eles fizeram, Azenha? Eles jogaram para as arquibancadas, aquele Pacaembu lotadinho, um chapéu para cada um. Uau, uau, uau! Sabe o que nós fizemos? Nós recolhemos e devolvíamos. Devolveram. De uma forma hostil. E Cuba foi muito aplaudida na entrada do Pacaembu? Pelo amor de Deus, de Deus. Porque além da gente estar nas arquibancadas agitando, nós fizemos sabe aquela ginástica olímpica de conjunto assim que escreve Brasil dentro do gramado. A gente fazia, nós fomos ensaiados para fazer toda uma coreografia com o nome das delegações. Então nós estávamos tanto dentro do gramado lá e estávamos nas arquibancadas. Então nós nos organizamos para fazer aquela grande acolhida, brincadeira. Nós acolhemos bem a seleção brasileira, evidente, e os cubanos. Sim. E uma vaia assim, que ecoou e foi manchete de todos os jornais e revistas a hostilidade que nós temos americanos. Bom, para não ficar, porque aqui é um programa de um nível muito elevado, a Genha, isso era setembro de 63. Sim. O golpe veio em março. Toda a coordenação dos estudantes secundaristas de 63 foram expulsos das escolas estaduais. Não, você foi expulso? Expulso. Gente, você foi expulso? Expulso do Firmino de Proença. Você está brincando por comunismo? Como comunista. Ave Maria. Você imagina, com 14 anos de idade, cheguei em casa. Você devia ter mostrado o chapeuzinho do gringo. Tá aqui o chapeuzinho do americano. Eu catei um para mim. Você está tirando uma. Quase que eu morri de vergonha e de medo. Porque eu tive que estudar à noite. Fui fazer química no Oswaldo Cruz. Gente, mas que repressão foi essa, hein? Para você ver como foi esse golpe de 64. 63, o Adriano, eu tinha 5 anos de idade, né? E um pouco mais para frente foi que minha irmã, que era Maria da Graça, era ligada à JUC. Um pouco mais para frente é que ela veio aqui de ônibus. Ela deve ter entrado na de Bauru e ela veio de ônibus aqui para dar apoio para a turma da USP na briga com o povo do Mackenzie. Ela veio numa passeata, não, numa excursão. Tinha excursão do interior. Tinha os padres comunistas e eles organizaram lá em Bauru e vieram. A minha irmã veio aqui para
para brigar com o povo do Mackenzie. Agora, me diga uma coisa, o Adriano, vocês têm muitas histórias boas para contar com essa molecada que não conhece a história do Brasil. O que vocês vão dizer amanhã quando a molecada chegar perto? Vai todo mundo chegar perto de vocês e perguntar, vem cá, que história é essa? E o que você vai contar para eles da ditadura? Nós vamos contar que na nossa época tinha Arena e o MDB, o mais do mesmo. E a gente teve que romper com esse minueto para enfrentar a ditadura. Uhum. Então, a nossa mensagem para a juventude de hoje: não entrem nessa jogada do jogo parlamentar, do minueto, do faz de conta, senão o Bolsonaro vai ficar eternamente. E os militares vão ficar cada vez mais tempo na presidência da República. E da última vez que eles chegaram, para ficar alguns meses, para permitir que houvesse eleição com o Juscelino, em 65, um ano depois. Com Lacerda, Juscelino, com Jango, JK. Porque era... Quem ia ganhar a eleição era Juscelino. Juscelino ia ganhar a eleição. Com o pé nas costas. E só que caiu o Castelo Branco, morreu o Castelo Branco. O Jango era um cara que estava muito popular, ao contrário do que eles mentem demais, porque o Ibope fez uma pesquisa e o Jango era super popular no golpe. Era fantástico. Era fantástico. Então, todo mundo achava que tinha eleição, haveria eleição, que a direita ia ser derrotada, fragorosamente derrotada, que o Juscelino ia voltar nos braços do povo e que era um golpe de curta duração. Então, o que nós temos para falar para a juventude é: cuidado, cuidado. Cuidado com o golpe, cuidado com o tamanho do golpe. E esse que está aí é pior do que os que estavam na nossa época. Então, é essa a nossa mensagem. Cuidado com mais do mesmo. Cuidado com a excessiva institucionalização e a parlamentarização da política. Que o centro da política está no parlamento. Que a política é como um jogo de futebol na pandemia. Hoje, no jogo de futebol da pandemia, só tem os times e os técnicos. Não tem povo. Não tem povo. É assim que está a política brasileira. Sem povo, sem torcida. E amanhã você vai estar lá no meio daquele povão, convocando o povo para... Não, nós vamos fazer o pelotão dos velhinhos. Nós vamos fazer o pelotão. Nós aguardamos 100, 150, 68, que podem sair de casa, e vamos tentar fazer uma coluna dos 68. Mas está certo, viu, Adriano? Porque eu amanhã eu vou lá só para ver vocês, porque eu acho que vocês têm uma história muito importante para contar. Então, vou guardar uma camiseta dessa linda para você. Por favor, eu sou contemporâneo de vocês. Então. Agora, de qualquer maneira, eu morava em 68 e eu morava no interior. Em 68, eu morava em Bauru. Em 68, você quer saber da história? Quero. Eu vinha voltando da escola, e aí eu virei a esquina da Conselheiro Antônio Prado, que era a rua onde ficava a minha casa, e eu olhei e tinha uma Rural Willys estacionada na frente da minha casa. E tinha um homem com uma metralhadora. Meu Deus. Eu tinha 10 anos de idade, eu voltava do Instituto de Educação Ernesto Monte. E aí eu caminhei até minha casa muito assustado, passei pelo homem com a metralhadora, entrei em casa e meu pai falou: menino, vai para o fundo. E eu saí para o fundo da minha casa, porque havia alguns homens e eles estavam com meu pai recolhendo livros. Eles tinham sacos de estopa. E aí eles catavam os livros do meu pai e colocavam dentro de um saco de estopa. E eu fui lá para o quintal, porque meu pai mandou. Ele não queria que eu visse ele sendo humilhado, vamos dizer assim, por uma apreensão de livros. Aí eles encheram os sacos de estopa de livros, inclusive romances, qualquer coisa que tivesse capa vermelha, e saíram, e depois meu pai foi preso. Depois que eles saíram, meu pai foi preso e passou alguns dias num navio, aquele navio lá de Santos. Raul Soares. Raul Soares. Passou preso lá. A gente não sabia, isso eu descobri depois.
mas eu diria para você que foi muito. Todos os meus irmãos e eu sofremos posteriormente de problemas psiquiátricos, psíquicos, em função desses anos todos que o meu pai foi perseguido, porque a gente não tinha ideia, a gente era criança. Você imagina, um menino de 10 anos, eu não era militante, meu pai sumia. Ele falava, cara, o cara sumiu, e a Ele gente ficava ficou preso no nervoso, né? navio? Ele ficou preso no navio? Ele foi lá para o Raul Soares, ficou lá uma semana, 10 dias, e ele desaparecia, e minha mãe não queria contar para a gente, porque tinha essa ética, né, dos comunistas de não contar Qual era a nada. Minha mãe, profissão dele? Qual era a profissão dele? ele era, à época, em Bauru, ele era comerciante, ele tinha um bar. Ele tinha sido muito rico, né, em Oswaldo Cruz. Em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, ele foi um milionário nos anos 50. Depois, quando veio a grande desvalorização da moeda do Jânio Quadros, em 58, ele perdeu tudo, porque ele tinha dívidas em marco alemão, ele era um empresário. Aí ele perdeu tudo e foi para Bauru. Ficou lá, ele é dono de uma distribuidora de água nesse período. E aí ele foi perseguido de 50 a 85. 50 foi a primeira vez que a polícia foi na minha casa. Eu não tinha nascido ainda. 50. E até 85 ele ficou na mira do DOPS. Então, eu acho que o que vocês têm a contar, você, o Ivan Seixas e tantos outros, olha, vocês são os professores da nova geração. Eu vou amanhã lá só para ver vocês lá e conversar com vocês, aprender com vocês. Mas você nasceu em Bauru ou Oswaldo Cruz? Eu nasci em Bauru em 58. Ah. Você já conhecia o sargento o sargento Então, lá, que era o companheiro do Darcy? Lamar? Não, então, o Darcy, quando ele voltou, eu fui o primeiro a entrevistar o Darcy quando ele voltou. E até hoje ele é um grande comentarista do meu site, o Darcy Rodrigues, e eu quero pedir para ele se tornar um colunista do meu site, o Darcy. Ele tem muitas histórias boas, né? Ele fugiu junto com a barca do de cerco do Vale Quitaúna, da Ribeira. né? É. O Adriano, então foi um prazer falar com você, viu? Espero que amanhã vocês estejam bem. Amanhã vamos lá e depois me manda o link da transmissão. Tá. E da transmissão que nós vamos fazer amanhã? Isso. E tá segura uma camiseta dessa para mim. Tá bom. Tá bom? Então, que bom. Você vai para lá amanhã conosco, né? Vou com vocês. Tá. E você sabe quem que organizou a vinda do navio Raul Soares para Santos para transformar em presídio? Não. Coronel Erasmo Dias. Foi o Erasmo Dias? É. Eu sei que esse navio era um navio de linha, ele fazia linha Fortaleza-São Paulo, Santos, aliás. E você sabe quem foi o interventor federal em Santos quando houve o golpe? O pai do atual prefeito. Pai do atual prefeito. É mesmo? É. O pai do atual prefeito. De São Paulo. Era o interventor federal. Não prefeito de São Paulo, o prefeito de Santos. De Santos. É. Santos era um município grande. Sim. Incluía Cubatão e até Bertioga. E todo mundo que era de Cubatão, todos os sindicalistas foram presos. Todas as lideranças de Cubatão, da Petrobras, das refinarias, e eles ficaram como zona de segurança nacional até 1980, praticamente até 85. Quando teve o incêndio da Vila Socó, o Montoro já era governador. O incêndio da Vila Socó foi em 84. O Montoro e o João Batista de Andrade foram lá ver o incêndio do pântano, da favela, da Vila Socó. Eles não puderam intervir
porque quem mandava na Vila Socó e em tudo que era da Petrobras era o Passarelli, que era o coordenador do pool. Imagina você, o Montoro era governador. O que era pool? Assim, como era zona de segurança nacional, eles não pertenciam ao estado de São Paulo. Os bombeiros da Polícia Militar, agora a polícia, né, da Força Pública na época, os bombeiros do estado não puderam apagar o incêndio e suprimir o vazamento de gasolina de aviação no mangue. Só a Petrobras e os bombeiros do pool das empresas de Cubatão. Ah, entendi. Era um pool de empresas. Era o município mais fétido do Brasil, um dos maiores polos de poluição da humanidade. Mas era um polo de atração de gente para trabalhar. E o Montoro, você sabe, na Vila Socó, quando pegou fogo, o Shigeaki era o ministro de Minas e Energia. Shigeaki Oiki. Shigeaki Oiki. E presidente da Petrobras. Presidente da Petrobras. Ele foi para Cubatão e determinou um número: 93 mortos. Ocorre que teve cerca de 500 mortos. E os corpos estavam carbonizados. Mas a ditadura só autorizava divulgar o número 93. Então, eram 93 caixões de alumínio. E os corpos foram socados, carbonizados, o restante, dentro desses caixões para dar o número 93. Agora nós fizemos a Comissão da Verdade, junto com a Comissão da Verdade de Cubatão. Você imagina que tinha um repórter da Globo, que era lá, amigo do Merlino, que era lá do Guarujá, que ele ficou 48 horas no ar. 48 horas no ar, mostrando o incêndio. E agora, quando nós fizemos a Comissão da Verdade, junto com o Dorival Vieira, que à época era vereador lá em Cubatão, nós constatamos no fórum, no processo, que todas as crianças que moravam na favela da Vila Socó sumiram das escolas. Provavelmente foram mortos e carbonizados e nunca foram registrados.